Meu nome é Dida Amaral e estamos mais uma vez no Espaço Saúde em Foco, tratando de um assunto polêmico na saúde, e é o envelhecimento. A população envelhece cada dia, a população está envelhecendo no mundo e no Brasil. E nos preocupa como é que o envelhecimento do Brasil está sendo tratado. Quais são as políticas públicas para o envelhecimento? Qual é o olhar da população brasileira para o envelhecer? Não esqueçamos que já estamos quase em 2020, quase 25% da população do Brasil estará com mais de 60 anos. E hoje estaremos aqui para nos ajudar a entender melhor esse envelhecimento, esse processo de envelhecimento, com a doutora Sônia Castelo Branco Fortuna, psicóloga, gerontóloga e atual presidente do FOPESP. Tudo bem, Sônia? Prazer tê-la aqui. Mais uma vez venho aqui, hoje falando de um campo onde já tenho alguma experiência, inclusive dentro das políticas públicas. Mais uma vez é um prazer tê-la aqui. E falando sobre um tema polêmico na nossa sociedade, que é o envelhecer. O que é ser velho? Não é? Esse conceito de envelhecer em um país como o nosso, falta muita informação. Sônia, o que é envelhecer em uma cidade grande? Bom, primeiro envelhecer é envelhecer em qualquer cidade, né? É preciso que a gente tenha condições de saber como envelhecer. Então, esse envelhecimento, ele é um resultado de uma vida, né? Das etapas de vida que nós passamos, que são o nascimento, a primeira etapa pelo qual o ser vivo passa, até a morte, né? Então, esse envelhecer é um caminho e depende muito de como vivemos esse caminho. O que traçamos para nós, como trilhamos, para poder ter um envelhecimento saudável. Podemos dizer que eu posso fazer uma pergunta para você? Isso é o envelhecer? Isso é o que é o envelhecimento? É isso que você acabou de falar? O envelhecer, como todas as outras coisas da vida, Nadir, ele vem de acordo com a sua própria vida. Para alguns, envelhecer é participar de grupos de ditos terceira idade, melhor idade. Para outros, envelhecer é a pior coisa que poderia acontecer. Só que eles esquecem que, se não envelhecerem, eles morrem. Então, é preciso que a gente tenha a noção de envelhecer bem, né? Apesar de que envelhecer também não é fácil, como não foi fácil ser um adolescente, não foi fácil ser um adulto, porque todas essas fases que nós passamos têm comprometimento. E o envelhecimento tem um grande comprometimento, que é o declínio. É como se nós estivéssemos no topo de uma montanha e fôssemos subindo essa montanha gradativamente. Quando chegamos no topo, né, lá em cima, nós temos que descer. E essa descida é difícil, né? Principalmente num país onde dizem que é um país de jovens. Isso é uma balela. Não somos mais jovens, não somos um país de jovens, somos um país que envelhece rapidamente e que não aprendeu a envelhecer. Porque o saber envelhecer é muito complicado. Você se entender que você não é mais uma pessoa tão saudável, né, e tão capaz de oferecer o que você oferecia quando era mais jovem. O que é envelhecer com saúde? O que é saúde? Primeiro, saúde não é você não ter saúde. A nova fonte, vamos dizer assim, da vitalidade, da saúde, do envelhecimento, é que nós precisamos ter metas para esse envelhecimento. Por exemplo, eu tenho 30 anos. Aos 30 anos, eu estou no auge da minha vida. Seja ele na área emocional, de trabalho, da sexualidade, do âmbito sexual, é o topo, né? Nós estamos
com 25 anos. Quando você tem 26 anos, você já passou mais um ano desse comprometimento do declínio. E aí você começa a perceber que aquelas ações que eram tão ativas, aquele comprometimento social, aquele trabalho que você tanto almejava, começa a ter outro foco. E você percebe, então, o que é envelhecer em outro ano de vida. A partir da lei do idoso, foi colocado que, a partir de 60 anos, nós somos idosos. Né? Já a Organização Mundial da Saúde, ela diz que não. Que hoje, 75 anos na Europa e em outros países. Por que nós somos diferenciados para esse envelhecimento? Porque somos um país com muitos complicadores, principalmente quando o envelhecimento não é sadio. Né? Aquele envelhecimento que se dá o nome de senescência. O que acontece com o nosso envelhecimento quando envelhecemos mal? Quando a nossa saúde emocional, saúde física, saúde mental já não corresponde a essa subida da vida, a esse êxtase de viver. Porque entramos em declínio. Então, a senilidade é esse envelhecimento que já entra com esses declínios e patologias. Então, as doenças que vão se acumulando, às vezes nem doenças da velhice, doenças que já existiam antes da velhice e que na velhice elas entram em atividade, elas estão mais sujeitas a aparecer pela fragilidade do velho. Você mostra que nós, né, a sociedade de um modo geral não está preparada para o envelhecer. Ainda nos falta muita informação sobre o que é envelhecer, como envelhecer, como envelhecemos com saúde. Isso nos falta, esse tipo de informação, porque essa própria palavra envelhecer vai muito em se debilitar, em não ser útil, e não é esse caminho que nós temos que seguir. Nós temos que saber conviver com isso e ser útil dentro dessa situação. É mais ou menos por aí que você mostra essa informação? Eu acredito, Nadir, num envelhecimento ativo. Né? Ele não precisa ser um envelhecimento onde eu tenha que provar mais nada. Né? Hoje, já em fase de envelhecimento, a partir dos 60 anos, eu tenho vida ativa. Sou uma profissional, eu sou respeitada naquilo que eu faço. Então, assim, o velho hoje, do qual eu já faço parte desta velhice, é um pouco precoce para o que o mundo nos revela. Hoje você encontra profissionais com 70, 80 anos que estão em plena atividade, em serviços, em atividades sociais. É só você perceber pela própria televisão. Antes, a televisão, a mídia, propunha que aquela velha, aquela idosa que fosse se apresentar, estivesse com os cabelos pintados, estivesse vestido de acordo com a sua idade, tivesse posicionamentos de acordo com a sua idade. E que idade é essa? Né? Isso faz parte de uma personalidade, de um contínuo de vida. A minha saúde hoje faz parte de um contínuo de vida. Se eu tive uma boa vida durante esse percurso, se eu tive cuidados com a minha saúde, eu tenho um envelhecimento mais sadio, o que não me livra das patologias crônicas. Uma internauta, Benedita, da Vila Ré de São Paulo, ela faz a seguinte, ela não faz uma pergunta, ela faz um desabafo. Como uma pessoa pode dizer que a melhor idade, se tudo despenca, a gente fica feia, chata,
E ainda dizem que estamos na melhor idade. É coisa de gente que não tem o que fazer. Pelo amor de Deus. É um desabafo da Benedita em relação à terceira idade, a melhor idade. Benedita, eu também acho. Pelo amor de Deus. Eu considero que envelhecer tem me trazido muitas vitórias na vida. Né? Tem me trazido a convivência com outros velhos, tem me trazido a convivência familiar de uma forma diferenciada do jovem que trabalha e precisa manter sua família. Já para mim, não. Eu acho que hoje a vida é muito mais tranquila. Então, isso também depende do que eu plantei e do que eu estou colhendo. Né? Viver com os netos, ver televisão, fazer parte das associações, ser voluntário. É preciso que o velho também aplique isso. É importante que o velho se doe, porque quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós sabemos ser solidários com os outros, eles também serão conosco. Né? A alegria, ser feliz. Eu falo todo dia, quando eu levanto, eu falo para mim mesma, hoje eu vou ser mais feliz do que ontem. Então, esse envelhecimento, eu não me preocupo com o que cai, eu me preocupo com o que sobe a minha cabeça, eu me preocupo com o que eu penso de bom. Então, para mim, a melhor idade não é hoje. Melhor idade são momentos que eu vivi em todas as idades. Aí sim, é mais fácil ser velho. Chatice, Nadir, a gente não fica chato quando fica velho. A gente vem sendo chato a vida inteira. Só que as oportunidades do velho ficar chato são maiores. Acentua mais, não é? Eu acho que a chatice acompanha a gente a vida toda. Só que acentua mais no idoso, porque é um rótulo que deram ao idoso, né? Então se acentua mais, aparece mais. Mas ser chato a vida inteira você ou é ou não. É, né? Verdade. A Berenice do Paraná, ela faz uma observação. Gosto muito de ver senhorinhas voltando aos bailes. Parece que voltam ao passado. Eu acho muito preocupante essas colocações do velhinho e da velhinha, né? De determinadas situações que eles passam. Porque a mídia nos mostra isso. O dia a dia nos mostra essas atitudes meio passivas e pequenas, né? De ir e vir em bailes, em bingos. Eu acho que o idoso não se restringe só a isso, né, Sônia? É uma atividade muito maior, não é? Sem dúvida, Nadir. O baile é muito importante. Quando nós vemos trabalhos feitos há 40 anos atrás por entidades sociais em que desenvolviam atividades físicas, desenvolviam atividades, bailes e festas, hoje eles procuram também incluir a parte da cultura, a parte do conhecimento maior para esses velhos. Porque os velhos, eles tinham uma posição social desde o início. Eles eram os nossos avós. Aos 50 anos, os nossos avós eram velhos. Hoje, aos 50 anos, a medicina evoluiu tanto que já promove os bebês. Existem mães hoje aos 50 anos. Existe a tecnologia a favor de que alguma parte envelheceu, mas ainda há chance da reconstrução. Então, essa velhice é uma construção social. É aquilo que nós colocamos em voga, principalmente pela mídia. E é interessante aquele velhinho, bonitinho, dançando, né, paquerando, mas não é a realidade dos velhos que eu conheço. Né? A cultura, a participação familiar é muito importante. Você falou sobre a participação familiar. Eu acho muito importante a família saber lidar com vamos usar o seu velho, é uma palavra muito velho, é uma coisa muito pesada de se falar, com o envelhecimento dos seus entes mais próximos, e saber como lidar com isso,
né? Eu acho que ainda a nossa cultura, o brasileiro, né, ainda não sabe lidar com isso. Eu sinto que quando nós vemos lá no Espaço Saúde, quando nós tratamos dos idosos nas patologias, as pessoas não sabem conviver com a patologia e com o idoso com a patologia. São coisas, parece que eles deixam separadas, e parece que são duas patologias. A patologia em si e o idoso é uma patologia. Eu acho assim que nós, a sociedade, políticas públicas ainda não estão voltadas a esse olhar, a esse envelhecer. Isso me preocupa porque eu estou caminhando para lá, a entrar nessa faixa, né? E vejo que há um olhar meio obtuso do envelhecer. E o ser velho no Brasil é muito pejorativo ainda. O que você acha, você que é uma cuidadora, você que trabalha com o idoso, o que você acha do brasileiro, da cultura do Brasil em relação ao envelhecer? A realidade, Nadir, é que nós não estávamos preparados para esse envelhecer. Nos países europeus e em outros países, o envelhecimento vem depois de um país já mais desenvolvido. O país se desenvolve e as pessoas deste país vão envelhecendo. Aqui não. Nós envelhecemos antes do nosso país se desenvolver. Então, nós temos complicadores, como, por exemplo, as políticas públicas, né? O que temos de políticas públicas, né, para o idoso não é pouco. A legislação está feita. Nós temos Política Nacional do Idoso, que foi a primeira. Nós temos Política Nacional da Saúde do Idoso. Nós temos Estatuto do Idoso. Nós temos promoções de transporte para o idoso, atendimentos preferenciais, não só para o idoso, o que já é uma grande vantagem, né? O idoso está numa categoria de preferencial junto com quem vai ter um bebê. A preferência não é do idoso, a preferência é daqueles que necessitam de uma atenção preferencial, né? Então tem o idoso, o deficiente, mães com crianças de colo e grávidas. Isso já é um avanço, porque tira o idoso de um papel que ele é preferência em tudo. E não é por aí. Nós precisamos saber abrir mão de algumas coisas como velho. E quando nós vamos aos bancos, quando nós vamos em alguns lugares preferenciais, né, tem a fila preferencial, muitos velhos não vão, porque eles próprios têm preconceitos contra a fila. Eu não vou naquela fila porque os velhinhos demoram muito. E o velhinho, sim, é uma palavra pejorativa, porque ser velho é fase da vida. Eu sou criança, eu sou adulto, eu sou velho. E daí? E para você envelhecer tem que viver, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ou então, envelhecer mal, que é pior que a morte. Realmente. É morrer em vida. Aquele velho que não consegue conviver com seu cabelo branco, com as suas rugas no corpo, com o seu óculos, que não é privilégio de velho, né? Algumas coisas não são privilégios do velho. Então, isso é da educação, né? A minha maior satisfação em ter envelhecido até hoje bem é resultado da minha vida, né? É necessário você ver objetivos positivos em muitas coisas que muitas vezes seriam negativas. É você procurar uma fonte de caminho
melhor. Tudo se torna mais fácil. E isso não é no envelhecimento só, é a vida inteira. É no seu percorrer a vida, né? Sem dúvida. É saber envelhecer mesmo, né? É se entender nesse sistema. É saber envelhecer. Aqui a Lúcia Regina do Maranhão, ela faz uma observação. Sofri muito com, deve ser uma senhora, né? Sofri muito com doença e já tive câncer e consegui superar. Só com a ajuda de todos os amigos e a família. É importantíssimo a família nesse processo, né? Sem dúvida. Como é o nome? É Lúcia? É Lúcia Regina do Maranhão. Então, a Lúcia Regina faz parte de uma cultura que prima pela família, né? Ainda é uma cultura enraizada em avós, netos, amigos. A chance... É uma estrutura familiar, né? Uma estrutura familiar que, por exemplo, hoje, nas grandes cidades, como você falou, já é mais difícil, né? É preciso que a gente crie laços familiares, crie hábitos familiares, para que esse velho não fique recluso. Isolado. Isolado, porque as grandes cidades já isolam. As construções verticais, o transporte, são fatores que isolam esses velhos, né? E sem contar que hoje, Nadir, a nossa população, ela vive muitas vezes com o dinheiro do velho. O velho tinha em seu poder, anteriormente, ele poupava para ter sua casa, não precisava de caderneta de poupança. Eles passavam anos para consumir alguma coisa, trocar alguma coisa. Então, assim, o consumo era menor, porque o importante era um patrimônio. E mais importante ainda, era o patrimônio a deixar para os netos. Eles sempre tiveram muito isso. E isso ainda é importante hoje. E o nordestino, ele tem uma característica familiar ainda muito enraizada nos avós, nos tios, nos amigos, nas festas familiares. Muito mais do que, por exemplo, aqui em São Paulo, onde a miscigenação familiar também é muito grande. Hoje nós temos aqui famílias reconstruídas, né? A gente vê avós com seus netos, esses são filhos do meu filho, esses são do meu filho com a fulana. Então as crianças hoje já convivem com constelações familiares diferenciadas. Pais iguais, mães diferentes, mães iguais, pais diferentes, avós diferentes. Isso aí é uma preocupação para nós velhos dentro da família. Você acha então que, se eu posso dizer assim, os novos velhos, né, os que estão agora envelhecendo, eles têm uma nova estrutura familiar? Isso interfere nesse olhar para o envelhecimento? Sem dúvida, Nadir. Eu penso, não acho, que a família hoje é estruturada por outras constelações, ela vem trazendo um olhar diferente, né? Então, os mais velhos ainda têm dificuldades de assimilar essas novas famílias. Mas assim mesmo, em nome até de uma união familiar, o velho vem trabalhando muito bem isso, né? A gente vem se adaptando a essas novas gerações, a essas novas funções familiares, né? Isso é interessante em prédios onde você passa a ser, ao envelhecer, a voz de pessoas que você nunca conheceu. Os avós dos vizinhos, as crianças que vão nascendo e olham você de cabelo branco, já é vovó. Pode não ser, mas eles já vão se acostumando a chamar tios, tias, e isso vai aumentando um círculo familiar. Falando de vovó, a Sandra, do Rio Grande do Sul, ela faz a seguinte pergunta para você, específica realmente para você. Toda vovó tem uma boa receita. Qual a sua preferida?
Olha, é bolinho de chuva. A receita do bolinho de chuva é um chamariz. Todos os meus netos, ao chegarem no supermercado, a primeira ingrediente, vamos levar bolinho de chuva, porque é a hora em que eles vão para a cozinha, é a hora que a gente troca ideias, é a hora que eles falam dos pais, é a hora que eles se colocam frente a alguém que não vai ter o poder de mudar nenhuma atitude familiar naquele momento. Mas eles sabem que a confecção do bolinho de chuva, ao ser colocado na mesa, separada a parte dos diabéticos, separada a parte dos que não comem, que não podem comer glúten, e colocado bastante açúcar com canela para aqueles que querem engordar e não se importam com as patologias já citadas, é a hora ideal para você ser uma boa avó. Então essa é a sua receita. Sem dúvida. Bolinho de chuva para os netos. A Kelly de Tocantins, ela faz uma observação. Eu, na minha época de juventude, né, fui Miss no meu colégio. E foi a maior alegria da minha vida. Se pudesse, voltaria tudo de novo. Olha, eu também fui Miss. É um negócio muito interessante. Eu fui rainha da primavera no estado da Guanabara. Por aí vocês podem ver que idade eu tenho. O estado da Guanabara não existe mais. Há muitos anos. E eu fui também um título que eu gostava demais, que era a noiva das quadrilhas. Eu morava na Tijuca, um bairro muito tradicional, e eu fui noiva de quadrilha e Festa junina, né? Festa junina. Ah, sim. Ainda mais do Rio de Janeiro, de festa junina. Olha, Nadir, isso é preconceito. Não, não é. Não fale do Rio de Janeiro. Nós estamos em pleno carnaval, onde vários velhos estão vendo as suas fantasias. Né? Antes eram só baianos, hoje está em todas as alas. Então, assim, eu também passei por isso. Mas é engraçado. Eu não tenho saudade nem da infância, nem da juventude. Eu procuro não manter no meu emocional coisas passadas. E eu ouvi de uma colega, de uma amiga, uma coisa muito interessante. O emocional, ele traz várias consequências para a gente. Né? Em programas anteriores, colocar o emocional pode desencadear atividades maléficas e que nós temos que conviver. Isso dentro das próprias patologias. Né? Se você pensar que o seu coração, ele é uma parte do emocional, mas que é o seu cérebro que comanda essas ações, então você vê que nós precisamos ter cuidado. E esse envelhecimento, inclusive com patologias cerebrais muito graves, né? Nos últimos 18 anos, eu venho estudando Alzheimer, Parkinson e outras doenças que acometem a velhice. Alguns anos atrás, essas doenças eram estritamente doenças do envelhecimento. Hoje nós já temos pessoas mais jovens com os mesmos sintomas. Então, assim, é o envelhecer bem, sabe? Eu considero que eu não sou uma pessoa extremamente feliz, mas os momentos felizes que eu vivo, eu gosto muito. Então, assim, eu procuro não ficar guardando nem os felizes, nem os infelizes. Porque aí eu vou dormir, esqueço, né? E não é Alzheimer ainda. E no dia seguinte, quando eu acordo, eu procuro viver outras coisas. Essa é uma receita, sabe? É você deixar de lado e começar um novo dia. Porque você não sabe. Nem se, como muitos cuidadores às vezes dizem, olha, eu fiquei muito triste porque a minha mãe acordou morta. Ninguém acorda morta. Né? Se morreu, não acordou. Então, assim, vamos acordar vivas para uma nova vida. Vamos ser avós, vamos ser tios,
vamos ser amigos, vamos conviver com esse envelhecimento. Agora, o que nós estamos precisando, Nadir, é participação social. Enquanto a sociedade não agregar forças para defender não só o velho, não só as políticas de envelhecimento, mas toda aquela política que nós necessitamos para viver melhor, nós não teremos um controle da sociedade em prol de uma vida melhor. Certo. Mais uma observação de Georgina, de Curitiba. Tenho 72 anos e o que mais faço hoje é viajar. Viajar é uma coisa que me faz muito feliz. Então ela já encontrou, aos 72 anos, ela encontrou um meio de ela se sentir feliz viajando. Inclusive, Georgina, né? Isso. Georgina, viajar num estado como o seu deve ser um prazer imenso. Porque é um belíssimo estado. E eu acho que é isso mesmo. Nós temos que achar aquilo que nos dá prazer. E se viajar te dá prazer, viaje. Tem condição? Viaje. Não tem condição? Entra na política. A política está aí. Em vários estados, nós já temos a política que o maior de 60 anos não paga passagens interestaduais, intermunicipais. Aproveita a política e viaja. Sabe usar a sua idade, né? Aproveita. E as vantagens que ela te traz. Sem dúvida. O Luiz Fernando, do Rio de Janeiro, ele também faz uma observação. Fiquei viúvo com 67 anos e já tive mais de 10 namorados. Que delícia, coisa boa. Está feliz. Então, Leandro. Luiz Fernando. Eu também acho. Namorar foi uma das grandes coisas que eu acho que me fez chegar no caminho certo e encontrar o parceiro certo. Quem sabe, né, Luiz Fernando, entre as 10 ou a 11ª que você encontre, possa fazer a sua felicidade como velho. Voltando a falar, vamos agora focar um pouco em políticas públicas, Sônia. Quando você fala, você citou algumas patologias do envelhecer, Alzheimer, mal de Parkinson. E políticas públicas para isso existem? Elas já estão sendo colocadas em prática? O que você tem a falar sobre isso? Então, a grande importância nas políticas públicas são as reivindicações sociais, sempre. Quando se fala em conferências nacionais, quando se fala em conselhos gestores, conselhos de bairro, associações de amigos de bairro, a presença da pessoa idosa, do velho do bairro, é de muita importância. Ele traz a história do bairro. Então, quando vemos, por exemplo, na Vila Mariana, que é um bairro que tem muitos velhos e muitos estrangeiros, né? Nós temos italianos, nós temos japoneses, nós temos portugueses, ainda existem aquelas lojas que se chamavam de empórios. E alguns empórios a gente ainda pode passar e dizer, olha, eu não trouxe dinheiro, mas eu queria comprar uma Coca-Cola. Não, a senhora leva amanhã, a senhora me paga. Então, ainda existe aquela relação da política da boa vizinhança e do vergonha na cara, que é o que eu acho que falta. Não falta muita política, não falta muita legislação, falta o cumprimento do que se faz. Então, se faz uma política do idoso, ela tem que ser cumprida. Se faz uma política, um estatuto do idoso, tem que ser cumprido. E para isso, né, de dentro das patologias, é brigar pelo protocolo. Essas associações, essas pessoas que se juntam em prol de uma vida melhor por uma patologia, vivendo com a patologia, são os protocolos. Os protocolos nos dão direitos, são direitos que ninguém tira. Né? São políticas públicas que são colocadas à nossa disposição. Agora, que disposição? Se ela não é cumprida, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que fazer cumprir. Como? Eu tenho que saber o caminho.
Se eu não tenho conhecimento, né, é muito comum a gente ouvir, não vai me fornecer o medicamento de uso contínuo que eu tenho direito, então eu vou chamar a polícia. A polícia é uma solução, mas não é a melhor solução. Então é preciso que nós conheçamos essas políticas, conheçamos como fazer protocolos, procurar essas associações que podem nos ajudar. Porque as pessoas que estão ali estão em prol de cuidar de si e do outro. Informação, né? Informação. Uma palavra que a gente sempre fala aqui, eu sempre repito, informação. Essa é a nossa saída. É se informar. Existe uma política, como a Sônia falou. Nós temos que conhecê-la. Se ela está certa ou errada, é o que nós temos. E temos que saber trabalhar com ela. Saber fazer com que ela se torne útil para nós. Né? Não importa que patologia que você tenha, se você é da terceira idade ou da primeira idade, que idade eu tenha. Mas saber usar esse sistema de saúde que nós temos. Né? Esse sistema político que nós temos. Ao nosso favor. Né? Mas se informem. Entre em contato com uma organização, com uma associação. Procure participar. Né? Geralmente os idosos têm mais tempo, que a gente comenta, que tem mais tempo. Participe, leve a sua experiência. Leve a sua vontade em querer ajudar, não só a você, como a um coletivo. Né? Nós precisamos de você. Você é muito útil no sistema. Você é muito útil no sistema. Saia da sua inércia, participe, vá atrás. Né? É um meio também de ser útil dentro do sistema. Mas você tem que se informar. Porque só com a informação é que você vai conseguir alguma coisa. Né? E isso é uma das nossas propostas do Espaço Saúde em Foco, é isso. É trazer pessoas que conhecem o assunto e que podem te ajudar a tomar um caminho. Voltando ao idoso, e o cuidador? Como o cuidador hoje no idoso no Brasil? Ele é informado, ele está bem preparado, ou ainda nós temos falta de bons cuidadores do sistema? Nadir, o cuidador, ele está registrado como ocupação em empregada doméstica. Ele é um empregado doméstico. Não existe ainda uma legislação válida para regulamentar essa função de cuidador. O cuidador não está regulamentado a função? Não, ainda não. Nós estamos na ocupação brasileira. Eu agora não me lembro a primeira palavra. Eu sei que é o registro de ocupação. Sei, o CAD, né? Não, mais ou menos. Ocupação brasileira, OB, mas tem uma outra palavrinha, uma outra sigla, eu não lembro. E ele está registrado como empregado doméstico. O que pode ajudar esse cuidador a ter uma condição melhor? Primeiro, que ele se capacite. Essa ideia de que ser cuidador de idoso é a ocupação do futuro é papo para boi dormir. É muito difícil você cuidar com conhecimento, com amor de uma pessoa que muitas vezes não responde aquilo que você quer que seja respondido. Né? Quase sempre o cuidador de idosos, ele tem uma visão de que vai ser mole a vida dele. E não é. É muito difícil. Eu sou uma cuidadora, fui cuidadora profissional durante vários anos, e hoje, como cuidadora familiar, eu percebo ainda em mim a falta de algumas coisas que eu preciso conhecer melhor no cuidar. Então, esse cuidador tem que se capacitar. E não é em qualquer lugar. Porque a capacitação virou um programa em muitas instituições. E isso é um perigo. Porque ela dá uma visão de facilidade ao que é difícil. Você cuidar com capacidade, você cuidar com amor, você cuidar sabendo que muitas vezes você não vai ter uma resposta daquilo que você faz.
Então, assim, eu creio que brevemente já foi feito o caderno do cuidador, já foi feito uma série de projetos, mas ainda precisamos ter noções melhores de como cuidar. Ainda não está fácil. Aquele conceito do cuidador, você não está fazendo nada, você vai cuidar de um idoso, é só para ficar olhando para ver se ele faz alguma coisa ou não. Está acabando esse tipo de visão de um cuidador. Ele tem que ser capacitado, ele tem que entender o problema do idoso, né? Ele tem que ser uma pessoa qualificada para isso, com noções de enfermagem, né? Com noções de primeiro socorro. Ser um psicólogo, né? Tem esse entendimento, porque os nuances que um idoso traz, mas não mais aquela coisa assim jogada em vai ser um cuidador, você não está fazendo nada, e isso ainda na sociedade permanece, né? E ele tem que passar por existem escolas que capacitam os cuidadores? Sim, Nadir, dos melhores trabalhos que eu conheço, que eu fiz cursos, depois dei aulas, é a Cruz Vermelha, né? Aqui em São Paulo nós temos cursos que preparam essas pessoas para poderem estar se capacitando em cuidar de idosos. Existem outros, né? Mas ainda precisa de uma regulamentação da profissão, precisa de uma regulamentação desses cursos, para que não saiam cuidadores sem conhecimentos básicos do que é o atendimento a um idoso fragilizado, um idoso com patologia como Alzheimer. E no sistema de saúde, no SUS, existe essas pessoas preparadas? Existem geriatras suficientes? Existem gerontólogos, né? Que é uma diferença entre geriatra e gerontólogo. Eu queria que você também deixasse claro que aos que estão nos vendo, geriatra e gerontólogo, né? Essa diferença. Existe um sistema, esse nosso sistema abrange tudo isso? Está qualificado para isso? Olha, Nadir, hoje nós já temos excelentes geriatras. Ainda no número muito pequeno e ainda dentro do serviço público, bons geriatras. A Escola Paulista de Medicina tem um número de geriatras ainda restrito no atendimento, mas um excelente atendimento. Nós temos na Unicamp, nós temos na HC, enfim, essas pessoas estão com a palavra sobre esse cuidado médico. O geriatra é um médico. O gerontólogo, até uns 6 anos atrás, era uma especialização. Nós tínhamos a profissão e fazíamos mestrado e doutorado em gerontologia na Unicamp, na PUC, no Rio Grande do Sul também, na PUC do Rio Grande do Sul. Hoje já existe a universidade, a graduação em gerontologia, que tem um caminho diferente do que era o gerontólogo anterior, que eram várias profissões que se capacitavam na gerontologia para nutrir de informações a sociedade sobre esse envelhecimento. Com a graduação, hoje nós temos profissionais em gerontologia que estão alocados em áreas de hospitais, fazendo um trabalho um pouco diferenciado do que era a especialização. Mas já temos excelentes profissionais, inclusive com cursos no exterior, com bolsas de estudo, profissionais que vêm se levantando o nome da geriatria e da gerontologia do Brasil. Vamos voltar aqui aos internautas, né? A Adriana da Bahia, ela faz uma observação e também uma pergunta. Primeiro, você acredita em Deus? Tem alguma doutrina? Costuma ir na igreja ou participar de algum coral de senhoras? É muito comum nessa idade. Coral eu não participo, porque o coral geralmente sai à noite. E à noite eu gosto de ver novela ou ficar conversando fiado com meu marido. Mas eu sou católica,
durante um período de estudo, estudei muito as questões do espiritualismo, por que as doenças nos acometem, o que eu podia saber dentro dessa espiritualidade, em qualquer que seja a minha religião, por que eu? Então, assim, hoje eu sei porque eu fui escolhida para algumas coisas na minha vida. E crer em Deus, eu creio em todos os momentos. Nesse momento aqui com o Nadir, e com amigos, e com vocês nos ouvindo, só pode ter sido Deus que me encaminhou. Só Ele pode ter dado ao Nadir a luz. Vamos chamar a Sônia, né? Porque essa oportunidade foi Ele que me deu. E a gente está aqui para isso, né? Para passar essas, ter essas oportunidades de passar informação a quem está precisando. Sem dúvida. A Camila de Ribeirão Pires, qual as doenças mais comuns da terceira idade e se você já sofreu alguma delas? Olha, os idosos em geral, 85% dos idosos têm pelo menos uma doença crônica. Por exemplo, hipertensão. 15% dos idosos têm pelo menos 5%. Então, por aí você pode tirar em que faixa eu estou. Eu posso estar entre os 15% e posso estar entre os 85%. Né? Eu creio que eu estou entre os 85%. Eu ainda não cheguei nos 15%, mas não deve faltar muito. E chegaremos todos, né? Não tem jeito. Se eu quero viver mais, eu chegarei a ter esses problemas, né? Mas a medicina está aí. Ela está cada vez mais criando mecanismos, medicações para que eu viva. Mas eu tenho que saber, eu quero viver bastante, mas viver bem. Mesmo com patologia. Mesmo com patologia. Porque eu tenho que ter consciência que eu estou envelhecendo. E saber como fazer isso e como envelhecer. Porque não adianta nada eu ter todos esses recursos da medicina e não saber viver bem. E não querer viver bem. Né? Isso é muito importante. Bom, Sônia, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu queria mais uma vez agradecer. É a segunda vez que você vem ao nosso programa, agora falando sobre realmente o que você trabalha, a sua expertise. As câmeras estão assim ao seu dispor para dar informações, passar informações sobre a sua associação. E quem quiser mais algumas informações, você pode dar seu e-mail. Né? E o Espaço Saúde está aí para isso. Eu faço parte da Associação Brasileira de Alzheimer, faço parte da GIST e procurem saber, entrem nos nossos sites. Se não conseguirem o site diretamente, entrem nessas organizações sociais onde você digita a palavra AGIST, A-G-I-S-T, Alzheimer, A-L-Z-H-E-I-M-E-R, e nos procurem. Mesmo que vocês não tenham a patologia, nós estamos precisando de vocês. Eu acho que a cada dia, quanto mais a sociedade estiver presente nas dificuldades do país, mais teremos um país que, envelhecendo, poderá ser jovem dentro das suas atitudes e das suas políticas. Mais uma vez quero agradecer a Sônia e realmente o que ela falou é muito importante. Participem, se informem. Nós estamos aqui para isso, é para passar informação, mostrar o que acontece na saúde, como a saúde está sendo desenvolvida no Brasil. E esse tópico de envelhecimento é muito importante para nós. Estamos envelhecendo, o mundo está envelhecendo. E como eles vão nos receber? Isso é muito importante, a gente tomar ciência do que está acontecendo. Na próxima semana será Carnaval, nós não teremos uma programação. Retornaremos na outra terça-feira, dia 28 de fevereiro, e falaremos sobre falsificação e medicação. Teremos o senhor Nelson Mussolini, aqui do Sindus Pharma, que falará sobre falsificação e medicação, que é um assunto também que está nos afligindo dentro aqui do sistema de saúde. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa.